Boa noite. Foi enterrado hoje o corpo do empresário baleado durante um assalto num bairro nobre de São Paulo. Dono de uma imobiliária, o homem de 70 anos não quis entregar um relógio de luxo. Ele passou por 2 cirurgias, mas não resistiu. O corpo do empresário foi liberado do IML pela manhã. À tarde, parentes e amigos participaram do funeral. Paulo Cardoso tinha no pulso um relógio igual a este, avaliado em R$170 mil. Entre o carro blindado e a sala dele, dentro do escritório, foram menos de 10 passos até a abordagem do ladrão e os tiros. Um dia depois do crime, a imobiliária da família ficou fechada em sinal de luto. Lá dentro, apenas uma vela acesa no chão e, logo acima, a marca de um dos tiros na parede. O delegado que investiga o caso tem desde ontem imagens de um circuito interno de segurança e uma convicção. A de que a vítima sabia que estava sendo perseguida pelo assaltante e talvez até já tivesse sido abordada por ele no caminho. Segundo a polícia, as imagens mostram que enquanto o empresário manobrava na imobiliária, buzinando desesperado para conseguir passagem e estacionar, o assaltante parou a moto na calçada do outro lado. Depois, atravessou a rua com a arma na mão e entrou atrás da vítima. Lá dentro, segundo 2 funcionárias, o empresário se negou a entregar o relógio 3 vezes. Foi quando o bandido disparou, no braço, no rosto e depois no tórax. Ele agiu de forma diametralmente oposta a todos os conselhos que a polícia dá para a eventualidade de você ser abordado vítima de roubo. Ele se negou a entregar o bem. O desabamento de um imóvel deixa uma pessoa morta no centro de São Paulo. O repórter Eduardo Ribeiro acompanha o trabalho dos bombeiros e tem outras informações agora ao vivo. Eduardo, boa noite. Ana Paula, boa noite. Nós estamos bem no centro da cidade de São Paulo, num bairro conhecido por ter tradições orientais, e bem aqui atrás de mim, na Liberdade, uma obra de 5.000 metros quadrados que colapsou em sua estrutura, sobretudo na fachada. Parte do entulho veio para frente, aqui no meio da rua, e o restante do entulho caiu lá dentro. Eu conversei com uma pessoa que estudava aqui na região, que estuda aqui na região. Ela me disse que um grupo de 15 pessoas estava atravessando a rua no instante em que escutou um estalo. Depois disso, muitos tijolos vieram para a avenida e acabou acontecendo esse problema. Os bombeiros continuam procurando por mais vítimas. Ana, Celso. Obrigado, Eduardo. Bento XVI não é mais o líder da Igreja Católica. O Papa que renunciou ao cargo se despediu hoje de religiosos e fiéis. Vamos ao vivo ao Vaticano conversar com a enviada especial Luciana Liveiro. Boa noite, Luciana. Com a saída de Bento XVI, com a renúncia dele, quem é que comanda o Vaticano até a eleição do novo Papa, hein? Boa noite, Celso, a todos vocês aí no Brasil. Olha, com a renúncia do Papa, a Igreja entra num período conhecido como sede vacante, em que fica temporariamente sem comando. A principal autoridade agora é o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Tarcísio Bertone. Ele tem poderes limitados e ficará responsável pelos assuntos da Igreja até que o novo Papa seja escolhido. O agora Papa emérito Bento XVI prometeu na despedida, obediência e reverência incondicionais ao sucessor dele. O fechamento dos portões de Castelo Gandolfo e a retirada da guarda suíça, responsável pela segurança dos papas, foram os momentos finais de um dia de despedidas. De manhã, Bento XVI se reuniu pela última vez com os cardeais. Em um breve pronunciamento, disse que vai orar por eles nos próximos dias, quando deverão escolher um novo Papa, a quem prometeu obediência e reverência incondicionais. Horas depois, ele deixou o Vaticano. Cercado por religiosos e funcionários, Bento XVI recebeu aplausos. Em telões na Praça São Pedro, o público acompanhou o embarque do pontífice no helicóptero do governo italiano. A aeronave sobrevoou a praça e a cidade de Roma antes de seguir a viagem de 15 minutos até a residência de verão do Papa. Uma propriedade com área maior do que a do próprio Vaticano e com séculos de história. A maior atração da pequena vila de Castel Gandolfo, de 9.000 habitantes. No fim da tarde, foi como se a população inteira estivesse reunida nesta praça, à espera da chegada do Papa.
Esta moradora mostra a foto de Bento XVI com a filha e lamenta. Não o veremos mais. Hoje é o último dia. Oggi è l'ultima volta. Pontualmente às 5h37 da tarde, horário local, 1h37 aí no Brasil, Bento XVI surge na sacada do Castelo Gandolfo. Uma grande emoção para os fiéis que estão aqui testemunhando a última aparição de Joseph Ratzinger como Papa. Sono semplicemente un pellegrino. Em italiano, Bento XVI disse que a partir desta noite não será mais Papa, apenas um peregrino que inicia a última etapa de sua peregrinação na Terra. Bom, Luciana, isso foi o que a gente viu do que aconteceu hoje, esse último dia de Ratzinger como Papa. Agora, deve ter havido um ritual que a gente não viu antes que ele deixasse de ser Papa, não é isso? É verdade, Ana, um ritual que a gente só conhece com aqueles papas que falecem. Foi a entrega do anel do Papa, que é o símbolo do poder do pontificado. Esse anel foi destruído por um martelo de prata e um novo será confeccionado para o próximo Papa. Luciana, Bento XVI ficará até quando na residência de verão do Vaticano, hein? Um pequeno período, Celso, estimado de 2 a 3 meses. Depois disso, ele vem para um mosteiro aqui no Vaticano, o único, aliás, que está neste prédio, onde ele passará o resto dos seus dias. Bento XVI ocupava um quarto, obviamente, como Papa, e este local, este quarto, ficará fechado até que seja eleito o sucessor dele. Bom, e por falar em sucessor, agora encerrada essa parte da renúncia, há previsão para o início do conclave, que todo mundo espera? Quando é que os cardeais começam a escolher o sucessor do Papa? Por enquanto, sem previsão, Ana. Nessa semana, o Papa Bento XVI, o então Papa Bento XVI, mudou as regras do conclave e definiu que não será mais necessário esperar 15 dias após a renúncia para ter início a eleição. Já amanhã, os cardeais começam a receber convites para a primeira reunião oficial, que poderá decidir, inclusive, a data do conclave, que está marcada para as 9h30 da manhã de segunda-feira, horário local. Dos 115 cardeais que têm direito a voto, apenas 2 ainda não chegaram aqui ao Vaticano por motivo de saúde. Ao vivo do Vaticano para o Jornal da Record, Luciana Liviero. Obrigada, Luciana. Vamos às notícias do Brasil. Gravações telefônicas mostram que a médica suspeita de matar pacientes em Curitiba conversava com funcionários sobre a prática de desligar aparelhos da UTI. E esses diálogos, Celso, foram decisivos para a prisão da ex-chefe da unidade. Em um dos trechos conseguido com exclusividade pelo Jornal da Record, a médica conversa com uma funcionária sobre pacientes terminais que ocupam a UTI. Em outra conversa, a médica Virgínia Soares Souza pede para uma enfermeira chamar a família de um paciente que chegou queimado ao hospital. A família, que não vai obedecer. Infelizmente, é a nossa missão intermediária do Campo Limpo e Valença. A polícia do Paraná não quis comentar as gravações. Em nota, afirmou que só volta a se pronunciar sobre o caso quando o inquérito for concluído e entregue ao Ministério Público, o que deve acontecer só na semana que vem. A médica responsável pela UTI do segundo maior hospital de Curitiba foi transferida durante a noite para o presídio feminino. Junto com ela está a médica anestesista Maria Israela Bocato. Os outros 3 presos que integravam a equipe de Virgínia Soares de Souza continuam no centro de triagem em Curitiba. A Polícia Federal prendeu um motorista que levava R$60 mil em dinheiro de uma agência bancária para outra em Belém do Pará. Esse tipo de transporte é ilegal, mas é usado pelos bancos para evitar a contratação de empresas especializadas. Essas imagens mostram o momento em que a Polícia Federal aborda o carro particular de um bancário que fazia o transporte de dinheiro para abastecer uma agência do interior do Pará. Ele levava R$60 mil. Até na meia tinham notas de R$100. O bancário fazia esse trajeto levando grandes valores havia 2 anos. Com medo de perder o emprego, nunca se negou a ir.
Ele prestou depoimento e foi liberado. Segundo o Sindicato dos Bancários, quase todos os bancos descumprem a lei federal que obriga a terceirização de empresas especializadas em transporte de valores. Com isso, os bancos economizam, em média, R$200 mil por mês. Faz com que a categoria fique indignada nessa situação, né, e tem que haver, né, uma fiscalização grande nesses bancos. Saulo também já perdeu a conta de quantas vezes precisou transportar dinheiro no próprio carro para abastecer agências. Chegou a levar R$200 mil de uma só vez. Em uma das vezes, viajava de avião, quando a 10 minutos do destino, a aeronave caiu. O bancário decidiu entrar para o sindicato para brigar pelos colegas. O trauma ainda continua, certo? Essas viagens aéreas que eu faço, realmente fico uma tensão, certo? Espero um dia realmente superar por completo. Preso no Rio de Janeiro, o principal suspeito de assassinar uma turista americana. Pouco antes de ser assassinada, Vitória entra no hotel no centro da cidade de mãos dadas com Alessandro. Reparem, Alessandro carrega uma bolsa praticamente vazia. 1h30 depois, ele deixa o local sozinho. A mesma bolsa agora parece cheia. Vitória já estava morta no quarto por estrangulamento. Funcionários do hotel onde Vitória estava hospedada, em Copacabana, na zona sul da cidade, perceberam a ausência da turista. Depois de 2 dias sem aparecer, a gerência chamou a polícia. Alessandro Rufino foi preso dentro de um ônibus na rodovia Presidente Dutra, a caminho do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, ele foi para São Paulo 1 dia depois do crime. Alessandro já tinha sido condenado por atentado violento ao pudor e cumpriu 8 anos de prisão. Agora vai responder por homicídio duplamente qualificado e roubo. A Embaixada dos Estados Unidos cuida da liberação do corpo de Vitória Tcaciuvi, de 38 anos. Funcionária do governo americano e divorciada, Vitória chegou ao Rio 5 dias antes de morrer. A turista tinha planos de conhecer outras 4 capitais brasileiras. Um carro blindado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, conhecido como Caveirão, tombou na Avenida Brasil, uma das mais movimentadas da cidade. Um policial se feriu, mas passa bem. O acidente causou congestionamento na região. 2 homens morreram e um ficou ferido no choque entre um carro e um caminhão na BR-163, em Campo Grande. Os veículos vinham em sentidos opostos. A rodovia ficou interditada por mais de 3 horas. Este bandido foi preso depois de furtar uma loja de roupas em São Paulo. Ele e 2 comparsas, que conseguiram escapar, usaram explosivos para invadir o local. A mercadoria foi recuperada. Também em São Paulo, 3 refinarias de droga foram descobertas durante a madrugada. Cocaína, munição, armas e até um colete da Polícia Militar foram apreendidos. Nenhum suspeito foi detido. E nós voltamos a falar do prédio que desabou hoje no centro da cidade de São Paulo. Cães farejadores auxiliam nas buscas de possíveis outras vítimas que estejam sob os escombros. O repórter Eduardo Ribeiro está no local e tem outras informações. Eduardo. Ana Paula, o trabalho dos bombeiros aqui na Avenida Liberdade, centro de São Paulo, já dura pelo menos 2 horas e 15 minutos, mas agora há pouco eles tiveram que interromper o trabalho. Isso porque a cratera lá dentro tem algo em torno de 6 metros de profundidade e há muita água, não água minando, mas do alto você consegue ver que há muita água lá embaixo no terreno e muitos fios elétricos soltos. Em função do risco de descarga elétrica, os bombeiros fizeram uma interrupção e agora estudam desligar a energia elétrica dessa região da cidade, pelo menos dessa esquina, ou então fazer uma sucção da água lá no fundo. Eu conversei agora com o coordenador da Defesa Civil e ele me disse que não houve nenhum tipo de quebra dos canos, rompimento de canos de água lá dentro, é apenas água depositada pela chuva. E do alto você consegue ver que esta é uma obra muito grande, foi dimensionada em 5.000 metros quadrados, com acesso por 2 ruas. Nossas câmeras aqui em volta conseguem mostrar também que o trabalho dos bombeiros, embora lá dentro tenha cessado, aqui fora continua. Uma retroescavadeira vai retirando boa parte do entulho mais pesado, afinal de contas essa é uma obra que já tinha 6 meses e é conhecida como retrofit. A fachada do imóvel é mantida e tudo lá dentro vai sendo demolido
demolido de dentro para fora. Havia um estacionamento contíguo aqui, uma pessoa morreu em função do soterramento, os tijolos, a parte da marquise desabou em cima dessa pessoa e os cães farejadores e os bombeiros continuam trabalhando do lado de fora e daqui a pouco lá dentro também, na tentativa de encontrar outras vítimas. Essa é uma região que tem pelo menos 7 faculdades e universidades, então havia muita gente no local no momento do desabamento, por volta das 6h15 da tarde. De São Paulo, Eduardo Ribeiro. O Ministério Público de São Paulo abriu 11 inquéritos para investigar o deputado Gabriel Chalita. As denúncias foram feitas por um ex-funcionário de uma empresa que mantinha negócios com o governo quando Chalita ocupou a Secretaria Estadual de Educação. Em novas denúncias, o administrador Roberto Grobman mostra documentos e afirma que Gabriel Chalita, enquanto secretário estadual de Educação de São Paulo, liberou pagamentos irregulares para uma agência de turismo. A empresa teria superfaturado pacotes de viagens para diretores e alunos de escolas públicas. Essas viagens ficaram de 3 dias, para se ter uma ideia, a mais barata, R$ 62 mil. Atualmente, a gente pesquisa na internet, encontra... gastaria no máximo para um casal, assim, R$ 1.800. O administrador afirma ter trabalhado com Gabriel Chalita durante 3 anos. E eu tinha, na Secretaria de Educação, uma sala que me foi dada pelo próprio secretário. Eu tinha cartão de visita e eu tinha e-mail do governo do estado de São Paulo. Grobman, na verdade, era funcionário de Chaim Zahrer, ex-dono da Rede Coque de Ensino, que tinha negócios com o governo. Chaim teria pago a reforma da cobertura que Chalita mantinha em São Paulo. A obra teria custado R$ 600 mil. Os e-mails entre Chaim e Grobman confirmam o pagamento da obra. Em um deles, Roberto diz: a situação está ficando bem séria. O G vai mudar na quarta-feira desta semana e ninguém quer instalar nada sem receber. Chaim Zahrer responde: não falamos em pagar na segunda-feira. Favor resolver isso urgente. A contrapartida teria sido a nomeação de pessoas ligadas a Chaim para a secretaria. Além da reforma do apartamento que fica neste prédio em Higienópolis, São Paulo, nos 11 inquéritos abertos contra Gabriel Chalita, constam ainda denúncias de desvio de verbas, superfaturamento de viagens, contratos sem licitação e o uso de funcionários públicos em serviços particulares. Como Chalita é deputado federal, parte dessas denúncias será encaminhada à Procuradoria-Geral da República em Brasília. Corrupção é crime e quem pode avaliar se existem indícios ou não de crime, sendo ele um deputado federal, é só o nosso colega, o competente Procurador-Geral da República, Roberto Gorjá. O deputado Gabriel Chalita e o empresário Chaim Zahrer negaram as acusações e não quiseram gravar a entrevista. O apartamento mostrado na reportagem já foi vendido pelo deputado Chalita. O Corinthians venceu a partida contra o Milionários pela Taça Libertadores, mas uma liminar da Justiça, que permitiu a entrada de 4 torcedores no Pacaembu, pode complicar a situação do clube. Um silêncio de R$3 milhões. Com as arquibancadas vazias, este é o valor que o Corinthians deixou de arrecadar na vitória por 2-0 contra o Milionários no Pacaembu. Não era aquilo que todos esperavam, mas 4 torcedores fizeram bastante bagunça, aquilo nos ajudou bastante também. Um advogado, a esposa, o irmão e um amigo entraram com uma autorização judicial baseada no Código de Defesa do Consumidor. Eles compraram os ingressos antes da proibição imposta ao Corinthians. O time foi punido depois que um adolescente boliviano foi morto, atingido por um sinalizador na estreia da equipe na Libertadores. Eu defendi o meu interesse, o interesse do meu grupo, da minha equipe, como cidadão. O homem que não exerce os seus direitos não tem direito a tê-los. Mas o direito à cidadania pode prejudicar o Corinthians. A diretoria do clube teme represálias da Conmebol e uma nova punição pela entrada dos 4 torcedores. A decisão da Confederação Sul-Americana de Futebol deve ser anunciada nesta sexta-feira. O Corinthians não concordou com a nossa entrada no estádio e eu acho que não tem embasamento legal, jurídico para essa punição. Esta guerra de torcidas em Goiás já matou mais de 20 pessoas. Hoje foi condenado a 29 anos de prisão um jovem que matou uma torcedora do time rival. Ailton Melo, de 20 anos, foi apresentado nesta quinta-feira. Ele e outros 3 colegas, torcedores do Goiás, são suspeitos da morte de 3 pessoas nesta casa
em agosto do ano passado. Queriam vingar a morte de Fábio Vieira da Silva, da torcida Força Jovem do Goiás, assassinado 2 horas antes. Pegaram um carro emprestado, todos armados, se dirigiram para a casa do Francisco, que é o Zizu, e mataram, além dele, sua namorada e seu sogro. A morte de 4 pessoas num único dia é consequência da guerra de torcidas organizadas do Goiás e do Vila Nova, que já mataram mais de 20 pessoas. As brigas e mortes obrigaram o judiciário a proibir as torcidas organizadas. E hoje, um acusado de homicídio foi a julgamento aqui no Fórum de Goiânia. Ricardo Araújo é acusado da morte de Pamela Monique, uma jovem torcedora do Goiás, de 17 anos, assassinada em novembro de 2011. Não tirou a vida só da Pamela, tirou a minha também. Ricardo foi condenado, pegou quase a pena máxima. De 29 anos de reclusão. Achei justa porque ele tinha que ter essa condenação para a gente acreditar um pouco mais na justiça, né? E o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, confirmou hoje que o Palmeiras vai perder o mando de campo de 4 partidas. A Justiça não aceitou o recurso do time paulista e manteve a punição por causa dessa briga aí entre torcedores do clube e a Polícia Militar no jogo contra o Botafogo, válido pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. O Palmeiras deve cumprir a condenação apenas nos jogos da Série B. A divisão dos royalties do petróleo ganhou prioridade na pilha de vetos presidenciais que precisam ser votados no Congresso. A decisão do Supremo reacendeu a briga pelo dinheiro vindo do petróleo e teve impacto direto na pauta do Legislativo. Como o tribunal liberou o Congresso para votar vetos na ordem que quiser, hoje mesmo foi marcada a data para a nova apreciação da lei dos royalties. Pautamos para terça-feira a votação, primeiramente, do veto aos royalties e logo em seguida a votação do orçamento. Mas o que fazer com os outros mais de 3 mil vetos que estão na fila? 1.478 vetos podem ser considerados prejudicados. Nós vamos fazer tudo para simplificar esse processo de apreciação de vetos. O ministro da Educação não perdeu tempo. Hoje mesmo saiu em campo pelo dinheiro do petróleo. Vim solicitar que haja a disposição de discutir com profundidade a vinculação dos recursos dos royalties para a educação. Essa é uma briga que envolve bilhões de reais. Só o Rio de Janeiro perderia mais de 70 bi com a nova fórmula de distribuição da renda do petróleo. A batalha aqui no plenário promete ser desigual. São 2 estados produtores contra 25 não produtores. Parlamentares do Rio e do Espírito Santo já contam com a derrota e se preparam para nova disputa na Justiça. Tenho plena convicção que o Supremo dará a preservação dos direitos, que é direito não só nosso, mas de todo o povo brasileiro. Uma massa de ar seco garante dias de sol em parte do estado de São Paulo a partir desta sexta-feira. Entre Minas Gerais e o Espírito Santo, a previsão é de temporais. As imagens de satélite mostram que uma frente fria continua estacionada no litoral capixaba. Amanhã ela provoca um extenso corredor de umidade que traz chuvas fortes a alguns estados do norte, centro-oeste e sudeste. No litoral de Santa Catarina e do nordeste chove fraco e o sol brilha do Rio Grande do Sul a São Paulo e do Ceará até a Bahia. Há previsão de ressacas com ondas de 2,5 metros nas praias do Rio Grande do Norte e do Ceará. No Rio de Janeiro, dia abafado e chuva à tarde. A máxima é de 29 graus. Em Brasília, chove forte e a máxima chega aos 26. 25 pessoas foram presas por sonegação de impostos no Rio de Janeiro. Em 2 anos, a quadrilha causou um rombo de 80 milhões de reais aos cofres públicos. Os presos lotaram uma sala da delegacia fazendária. São todos acusados de fazer parte de uma quadrilha especializada em sonegação de impostos. Entre eles está o deficiente físico Jorge Cláudio Antunes da Silveira, apontado como um dos contadores do bando. Pelas investigações, empresas de fachada eram criadas em 4 estados da região sudeste e emitiam notas fiscais frias. Em 2 anos, elas movimentaram mais de R$1 bilhão em mercadorias e causaram prejuízo de 80 milhões de reais aos cofres públicos apenas em ICMS só no Rio de Janeiro. Documentos e computadores também foram apreendidos na operação da polícia, que teve o apoio do Ministério Público e da Secretaria da Fazenda do Rio.
Agora, o material será periciado. Segundo as investigações, pelo menos 40 empresas se beneficiaram do esquema fraudulento. Elas usavam notas fiscais frias e, com isso, pagavam menos impostos. Em cima do tributo devido, a empresa terá que recolher aos cofres uma multa tributária na ordem de 120% do valor. Os responsáveis por essas empresas que tinham ciência dessa mecânica criminosa, eles responderão criminalmente por sonegação fiscal, por quadrilha, por falsidade ideológica e por corrupção. Um morador de Ceilândia, no Distrito Federal, usou placas de trânsito para fechar um barracão. O dono da casa não foi encontrado para dar explicações. O Detran agora vai investigar como as peças foram parar ali. 2 funcionários que prestavam serviço para a concessionária Supervia morreram atingidos por um trem. Eles faziam a manutenção da linha férrea no subúrbio do Rio de Janeiro. A empresa apura o caso. Na praia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, a polícia prendeu 2 rapazes suspeitos de tráfico de drogas. A dupla era investigada havia 6 meses. Um deles, conhecido como Bebezão, pediu desculpas aos pais na delegacia. Só peço que não me abandonem agora. A vergonha da família é eu. Tortura e morte durante uma abordagem policial na África do Sul. Um homem foi algemado no para-choque de um carro de polícia e arrastado pelas ruas da periferia de Diviton. A imagem, gravada por um cinegrafista amador, mostra a confusão entre policiais e um motorista de táxi por obstruir o trânsito. Os oficiais tentam conter o homem e o amarram na parte de trás do carro de polícia. Um oficial segura as pernas do homem e logo solta quando o carro aumenta a velocidade. O motorista, de 27 anos, teve ferimentos graves e não resistiu. O caso será investigado. Além de ser um dos acusados do desaparecimento e morte de Elisa Samúdio, Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, responde a outro crime em Esmeralda, na região metropolitana de Belo Horizonte. O réu mais esperado nos corredores do Fórum de Belo Horizonte não apareceu. Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, é um dos acusados de esquartejar, atear fogo e jogar para cães os corpos de Paulo César Ferreira e Marildo Dias Moura. Além de Bola, são réus do processo Gilson Costa, outro policial que recentemente apareceu no inquérito sigiloso, como sendo mais um participante da morte de Elisa Samúdio. São acusados ainda Vanderlin de Souza e Anderson Marques, que teve hoje 6 testemunhas de defesa ouvidas pelo juiz. Os 4 ex-policiais integravam o Grupo de Resposta Especial, o GRE da Polícia Civil. Eles participavam de treinamentos com cães no sítio de Bola, em Esmeraldas, lugar que ficou conhecido como Casa de Matar. Para uma das testemunhas, Bola e Gilson são pessoas perigosas. Inclusive eu e o João Leite recebemos ameaça de morte que teria partido do Gilson. Quem ousa ameaçar 2 deputados da Assembleia Legislativa, com toda certeza, é capaz de fazer coisas piores contra a sociedade. Em todas as outras 5 audiências sobre o caso, Bola esteve presente aqui no Fórum de Belo Horizonte. A próxima aparição do ex-policial pode acontecer na semana que vem, durante o julgamento do goleiro Bruno e da ex-mulher dele, no Fórum de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O corpo de um menino de 9 anos foi encontrado esta manhã num canal na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Segundo testemunhas, Cleidson Martins e outros 2 adolescentes jogaram pedras num ônibus e o motorista parou para repreendê-los. Eles pularam na água para fugir. 2 menores foram resgatados da água por moradores de rua. As buscas por Cleidson duraram toda a noite. A mãe se desesperou ao reconhecer o corpo do filho. Policiais cumpriram mandados de prisão em 2 comunidades do Rio de Janeiro. A operação teve como objetivo prender os acusados de matar uma menina de 1 ano. Era início da manhã. O destino dos policiais, as comunidades da Quitanda e da Pedreira em Costa Barros, subúrbio do Rio. O local, cercado de residências, serviria de esconderijo para os bandidos. A ação da polícia foi rápida e minuciosa. Os agentes vasculharam as casas e os criminosos reagiram. O clima ficou tenso e a polícia revidou com bombas de efeito moral.
Os policiais estavam atrás desses homens: Luiz Henrique Ferreira Melo, conhecido como Angolano, e Anderson da Silva Verdã, o Bambam. Apesar do esforço da polícia, os dois suspeitos continuam foragidos. Eles são acusados de participar de uma tentativa de assalto desastrosa, que acabou na morte de uma criança de 1 ano em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Giovana Vitória de Barros viajava no banco de trás do carro quando os criminosos se aproximaram e fecharam o veículo. Assustada, a mãe da menina arrancou e os assaltantes dispararam. Giovana levou um tiro no peito e teve que ser levada para um hospital particular, mas não resistiu. A gente vai buscar incansavelmente esse elemento até que ele seja capturado. Na operação de hoje, 3 homens foram presos. Um deles, segundo a polícia, é menor de idade. Os policiais apreenderam um fuzil e carregadores. Um carro e uma moto foram recuperados. Em Belo Horizonte, 2 mulheres se passam por clientes de uma loja de roupas. Um homem entra e anuncia o assalto. As vítimas são levadas para os provadores. Uma das mulheres pega o dinheiro do caixa. Os 3 vão embora levando cerca de R$3 mil em dinheiro e mercadorias. 3 médicos do Hospital de Urgências de Goiânia foram flagrados vendo fotos pornográficas num computador da sala de emergência. A direção da instituição disse que os médicos serão punidos. A decisão de fugir de uma blitz da Polícia Militar quase custou a vida de um jovem motociclista de São Paulo. Sem habilitação e sem os documentos da moto, ele tentou escapar, foi preso e espancado de forma cruel. O jovem que tentou fugir da polícia agora está trancado dentro da casa onde mora. Igor Cardoso Mota tem dificuldade para falar, perdeu parte da audição e tem marcas na cabeça e em várias partes do corpo. Consequência de uma sucessão de erros dele e da Polícia Militar de São Paulo. Aos 20 anos, Igor nunca teve carteira de habilitação e mesmo assim usava a moto que era do pai para ir ao trabalho e andar pelas ruas aqui do bairro. Ele já havia sido parado por policiais algumas vezes, chegou até a ter a moto apreendida, mas ele sempre foi liberado sem nenhuma dificuldade. Estas imagens mostram o resultado da última abordagem policial pela qual o jovem passou. São pelo menos 40 policiais e várias viaturas. Uma mobilização militar para atender um caso aparentemente simples, que envolve infrações de trânsito, batida entre 2 motos e perseguição a um rapaz desarmado. No detalhe aparece Igor caído no chão. Ele diz ter sido espancado pelos PMs. Moradores do bairro confirmam a versão do jovem. Não vai sofrer, o cara não tá no chão. Capacete, foi tirado dentro do capacete na cabeça dele por as botinas. Quando eu cheguei, que ele estava sendo levado embora, o menino se agoniando de esquina. E o que falaram foi que o menino subindo, daí o motor e bateu de frente. Nisso que o menino bateu no policial, chegou no policial e... Igor assume que, ao receber sinal para reduzir a velocidade, acelerou para fugir. 2 policiais, também em motos, iniciaram uma perseguição. Ao se cruzarem numa rua, um dos PMs teria batido na moto de Igor. Com a queda, o policial teve fraturas graves, enquanto o rapaz não se machucou. Esta teria sido a razão para o início da violência. Chutaram, não deu tempo de fazer nada, foi muito rápido. Na versão dos policiais, os ferimentos no corpo do jovem foram causados pela queda no momento do acidente, apesar do capacete de Igor ter ficado sem nenhum arranhão. O policial ferido foi levado rapidamente para o hospital, enquanto Igor foi atendido horas depois. Demorou para ver o resgate dele. O menino estava com muito sangue. Ele estava de muita dor. O policial falou assim para ele, vai dar perda de polícia aí essa cidade. Na delegacia, para a surpresa dos parentes, Igor foi indiciado em flagrante por porte de drogas. Segundo o boletim de ocorrência, foram encontrados pinos de cocaína nos bolsos de Igor. O policial que foi conduzir a ocorrência para a delegacia informou para os familiares que estava prendendo ele por direção perigosa e por falta de habilitação. Algum dos policiais pegou as drogas e apresentou na delegacia dizendo que as drogas eram dele, justamente para vingar o colega ferido. A família está com medo de represálias. Vizinhos já teriam recebido ameaças. No dia seguinte, um dos policiais foi até uma residência e falou, olha, a gente viu você filmando.
é melhor isso sumir. Dirigir sem carteira de motorista não prevê detenção, mas Igor passou 40 dias na cadeia pela acusação de tráfico de drogas. Só voltou para casa por causa de um habeas corpus concedido pela Justiça. A atitude do meu cliente não é correta, mas a dos policiais conseguiu ser 10 vezes pior. Um erro não justifica a vida do meu filho. A Polícia Militar de São Paulo informou que abriu um inquérito e uma sindicância administrativa para apurar as agressões contra o jovem. Taxistas de São Paulo saíram às ruas para reivindicar mais segurança. Apenas nesse ano, 15 motoristas foram mortos durante o trabalho. Edson não sabe o que faz com o carro do pai. José Alves de Oliveira, de 75 anos, foi assassinado no último domingo em Diadema, na Grande São Paulo, depois de pegar um passageiro. O taxista foi enforcado com uma mangueira de gás de cozinha. Não tem, assim, tiraram o meu amigo, né? A polícia já tem suspeitos, mas ninguém foi preso pelo crime. Relatos de taxistas vítimas de assaltos são comuns. João trabalha no ramo há quase 30 anos. Nem sabe dizer quantas vezes foi assaltado. Ele tem uma estratégia. Esse já é por ladrão, porque se ele alcançar eu sem nenhum desses aqui, ele me mata sem. Então o senhor sempre deixa guardadinho aí? Sempre tem um pouco. Assim pelo menos eu pego aqui, não preciso pôr a mão para baixo para ele não pensar que eu estou tendo alguma reação. Então eu já carrego aqui mais fácil. Só no mês de fevereiro, 9 taxistas morreram durante assaltos na cidade de São Paulo. Para cobrar mais segurança, os taxistas protestaram pelas ruas da capital. Foi depois que desafogou aqui o centro da luz, tirando essa Cacolândia, o pessoal se espalhou para a periferia. E na periferia não tem segurança que nem tem no centro. E acabou acontecendo o seguinte de assalto. Hoje a cidade de São Paulo tem 33 mil táxis. Muitos deles não trabalham mais à noite. Marcos foi vítima dos bandidos 8 vezes. Chegou até ficar amarrado e com uma faca no pescoço. Para o bandido, eles estão ali para qualquer tipo de coisa. Eles saem eu acredito que eles saem de casa tanto para matar quanto para morrer. Então eles estão correndo risco. Agora a gente não, eu saio para sair e chegar, né? Quando acontece uma situação dessa é só medo de morrer. 3 pessoas foram presas em flagrante em São Paulo depois da denúncia do Jornal da Record que revelou uma rede de corte e venda ilegal de palmito Jussara. 800 quilos de palmito foram apreendidos neste depósito clandestino em São Paulo. O Jussara, natural da Mata Atlântica, é protegido por lei. Foram aplicadas multas no valor de quase R$1 milhão por crime ambiental. 3 donos do depósito, que pertence à mesma rede denunciada pelo Jornal da Record, foram presos em flagrante. Eles são acusados também de crime fiscal e contra a saúde pública. Um deles tentou resistir à prisão e foi algemado. A reportagem do Jornal da Record denunciou a retirada ilegal de palmito Jussara de Santa Catarina e a venda clandestina em São Paulo. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição você encontra agora no portal R7. E outras informações no Fala Brasil às 8h40 da manhã. Uma boa noite para você, até amanhã. Boa noite, até lá.